Aleluia. Divino companheiro do caminho, tua presença sinto logo aqui chegar. Não me deixes no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz de mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, em breve o tentador pode atacar. Não me deixes no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz de mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, em breve o tentador pode atacar. Não me deixes no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz de mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz de mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. A palavra de Deus nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse em João 10,10 que o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Mas ele, Jesus, veio para trazer vida, vida essa em abundância. João 8,32 ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa o Senhor te usar. Seja livre, seja liberto. Deixa o Senhor te usar para curar, para libertar e para dar também livramentos em nome dele. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Das desilusões, eu te chamei.
deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passar, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa o Senhor te usar nessa noite. Receba a palavra de Deus aonde você está, da forma que você estiver. Mas deixa o Senhor te usar, até mesmo para você ser curado e ser usado por Deus também para curar. Ele quer usar você. Jesus disse para Natanael: porque eu estou dizendo para você que não há dor, é um verdadeiro israelita onde não há dor nenhum é você. Você está crendo? Obras maiores a que eu fiz, vocês farão. Aleluias. Adoramos a Ti nessa noite, Pai. Tem vezes, ó Deus, que sentimos que a nossa oração, ó Deus, ela não rompe, ela não tem chegado até Ti. Muitas das vezes sentimos assim. Diz a Tua palavra em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Diz que Jesus foi subindo como raiz de terra seca. É o único lugar na palavra do Senhor, Deus, que fala sobre a fisionomia do Senhor Jesus. E eu quero louvar e adorar o Senhor. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor,
a descer, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Aleluia. Bendito seja o teu nome para todo sempre, Pai. Te louvamos, adoramos, bendizemos a ti, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. A ele somente seja dada a honra, a glória, o louvor, a adoração para todo sempre. Pai querido, nós estamos aqui mais uma noite, louvamos e adoramos o Senhor e agora iremos compartilhar sobre a tua palavra. Pai, toca no profundo coração desses que estão ouvindo a tua palavra e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, que diz a tua palavra em Romanos 8:26, que geme por gemidos inexprimíveis, esteja tocando no profundo do coração do teu filho, da tua filha, daqueles que estiverem ouvindo a tua palavra. Jesus disse em Mateus 7:24 que todos aqueles que ouvem as minhas palavras, as palavras dele, Pai, é como um homem prudente, tem que ouvir a palavra, tem que praticar. Venha o que vier, nada vai abater, nada vai abalar, porque o Senhor está com ele está ouvindo a tua palavra, está praticando. E que hoje, não somente eu que estou aqui ministrando a tua palavra, Pai, aqueles também que estão ouvindo a tua palavra, venham viver a tua palavra. Pai, mais uma noite estamos aqui e vamos compartilhar a tua palavra com os teus filhos, com as tuas filhas. Aleluia. Você que está aí do outro lado ouvindo a palavra de Deus, sinta-se à vontade. Se você estiver perto da tua Bíblia, abre a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 2. Hoje, como foi dito, nós vamos falar um pouco sobre fé. Amém? A palavra de Deus diz em Marcos 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala esse deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração?
Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Esta é a palavra que eu quero compartilhar um pouco do que o Senhor tem nos falado com os irmãos, com todos aqueles que estão nos ouvindo aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quiser obter o teu milagre, você precisa ter fé. Olha para você, olha em teu coração, põe a mão no teu coração e diz: eu tenho fé em Jesus, Ele pode todas as coisas. Ter fé é ter esperança e não duvidar. Ter fé significa depender e confiar. Ter fé é crer. E a palavra diz no Salmo 37 que é para nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele, que no mais Ele fará. Jesus disse que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que escolhemos para hoje falar sobre fé? É porque nos dias de hoje nunca se levantou tanta incredulidade. O povo, até mesmo aqueles que estão dizendo ser cristãos, tem perdido a fé. E nós sabemos que Jesus disse que nos finais do tempo, muitos iam apostatar da fé. Tenham crido em tantas coisas, estão crendo em tantas coisas, as pessoas estão dando tanta ênfase. Olha para nós, para um pouco e pensa. Hoje, o que mais se fala é a respeito de coronavírus, de Covid-19. Nunca se falou tanto em um assunto quanto esse. E nós estamos precisando falar de Jesus Cristo. E para falar de Jesus Cristo, precisamos ter fé. Precisamos crer nele. Precisamos saber que ele pode todas as coisas. E eu convido a você nessa noite a ter fé em Deus, em Jesus e o Espírito Santo. Porque ele nos livra de todo e qualquer mal. Amém? Nessa noite eu gostaria de estar dizendo a vocês que no primeiro capítulo de Marcos, a palavra de Deus fala da glória de Deus, da glória de Cristo. No capítulo 2 já vem falando da oposição a Cristo. A oposição que Cristo enfrentou. Porque no primeiro capítulo, quando você lê Marcos, você vê ali o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo e o Pai falando com Jesus. Deus falando: eis aí, meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Jesus vence o maligno do deserto. Jesus entra na sinagoga de Nazaré e declara ser o ungido de Deus para proclamar a palavra. Jesus cura leprosos. Jesus cura a sogra de Pedro, liberta o endemoniado. Coisas maravilhosas acontecem no primeiro capítulo.
Mas no segundo capítulo, a oposição se levantou contra Jesus. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei e mais tarde os herodianos se juntaram a essa corja para sentir inveja de Jesus, para hostilizar Jesus e levá-lo à morte. No nosso meio, nos dias de hoje, eu quero te dizer que a inveja continua matando. Não tenha inveja nunca. Tenha seu sonho, tenha fé que Deus pode realizar os teus sonhos, mas nunca inveja ninguém. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendo nesse texto a qual nós lemos. Que Jesus ele valorizava mais a comunhão com Deus do que qualquer outra coisa, e devido a isto, o poder de curar estava sobre ele. E quando você valorizar mais a comunhão com Deus, mais a comunhão com Jesus, quanto mais você deixar o Espírito Santo de Deus, que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 3,16, que nós somos casa, somos morada do Espírito Santo. Você deixar o Espírito Santo de Deus agir na tua vida, você valorizar essa pessoa maravilhosa e linda que é o Espírito Santo de Deus, o poder de curar também vai vir sobre você. Você vai ter poder para ser curado, para se curar e para contribuir com a cura de muitos por aí. Eu quero te dizer que o doente, quando vai ao hospital, ele vai à procura de sua cura, de seu livramento, de sua libertação. E Deus usa ali aquele médico, aqueles enfermeiros, aquelas enfermeiras, mas o maior contribuinte para o recebimento da cura é o doente, é o paciente. Os médicos receitam, os enfermeiros dão os remédios no horário certo, na hora certa, o remédio certo. Mas se você não tomar, nada vai adiantar. E assim é eu e você, na nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos ter fé. Você que está aí, põe a mão no coração e fala, eu tenho fé que o Senhor pode fazer, e Ele vai fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. Então Jesus valorizava a comunhão com Deus, e eu e você precisamos. Há um Deus todo-poderoso, há um Deus criador dos céus e da terra, há um Deus que é grande em amor, é grande em misericórdia. É um Deus que nos amou tanto que enviou o Filho dele, deu o Filho dele, entregou o Filho dele, para morrer a nossa morte, para que possamos viver a vida dele. Por isso, Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que morrer, viverá. Aquele que crê nele, ainda que paralítico, vai andar. E nós precisamos ter fé. A fé pode ser pequenininha, tamanhozinho de um grão de mostarda. Mas quando plantada, que grande hortaliça, que grande árvore vai dar. E assim precisa ser a nossa fé. O Senhor quer que nós tenhamos fé nele. Eu olho para Marcos 4, quando o Senhor fala ali a respeito daquela tempestade que levantou contra aquele barco. Então, aquela tempestade que levantou contra aquele barco, e Jesus estava na popa do barco. E muitos que estavam ali viram Jesus fazer milagres, curar, libertar, sarar, até ressuscitar. Mas eles não entenderam. E quem sabe nos dias de hoje, em nossa caminhada, muitas das vezes caminhamos e muitas das vezes não entendemos. Porque há poder no nome de Jesus e nós precisamos de usar esse nome poderoso
crer, ter fé nesse nome poderoso. Há poder no sangue de Jesus, nós precisamos crer e ter fé nesse sangue poderoso de Jesus, que nos dá vida, e vida essa abundante. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Não deixa nunca as coisas, a circunstância, vir abater a tua fé, abalar a sua fé. Muitas das vezes levantam contra nós, mas nós não podemos deixar se abater por causa do levante, porque o inimigo, ele levanta usando pessoas para querer nos abater, mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que o inimigo levanta, mas ele levanta é para cair. Quem crê, quem tem fé no Senhor Jesus. Então, nessa noite, eu queria estar compartilhando isso com os irmãos, porque eu preciso valorizar a comunhão com Deus. O homem, quando ali no jardim do Éden, estava em comunhão com Deus, ele não pecou, não desobedeceu. Mas quando ele começou a relaxar, o relaxamento foi tomando conta. Aquilo que Deus colocou na mão dele para tomar conta, para cuidar, ele começou a vacilar. O pecado entrou. E ele perdeu a comunhão que tinha até com Deus. De todo final de tarde, Deus ia ali e conversar com ele, chamá-lo pelo nome. Adão, Adão. E Adão respondia: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. E eles conversavam. Igual eu estou aqui ministrando e você está aí do outro lado ouvindo. Eles conversavam entre eles. Mas um dia ele perdeu essa comunhão. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque ele nos amou tanto que veio e morreu para nós sermos resgatados. Essa identidade que o homem perdeu lá no jardim do Éden, nós resgatarmos ela através dessa comunhão com Deus, através dessa fé nesse Deus criador dos céus e da terra, e de tudo que há no céu e de tudo que há na terra. Jesus valorizava essa comunhão, e nós, quando aceitamos Jesus em nosso coração, nós precisamos valorizar essa comunhão. Quantos têm desvalorizado porque não quer saber mais de orar, não quer saber mais de ler a palavra, não quer saber mais de consagrar a vida ao Senhor, não quer saber mais de até mesmo estar vivendo em comunhão com os irmãos, com as irmãs. Mas nessa noite, eu quero te dizer que o Senhor está resgatando isso em teu coração. O Senhor vai tocar no profundo do teu coração e você vai voltar a valorizar a comunhão, não somente com Deus, para com Deus, mas também com os irmãos, com as irmãs. Jesus morava em Cafarnaum, a Bíblia está dizendo aqui, e desde que foi expulso de Nazaré, de Cafarnaum ele saía para a cruzada de evangelização e para casa retornava. Saía, ia, pregava, ensinava a palavra de Deus, pois nós lembramos que ele estava ensinando. Você vê no capítulo 1, você vai ver que ele saía a ensinar a palavra, sendo ele a palavra. Ensinava sobre a salvação, sendo ele a salvação. Ele mostrava para todos como caminhar de vitória em vitória e de triunfar de glória em glória, como obter a vitória. E eu quero te dizer que na porta, uma multidão, diz a palavra, do lado de fora outra multidão, diz a Bíblia que Jesus ensinava o povo a palavra. Precisamos aprender sobre a palavra, precisamos ensinar a palavra. Quando de repente diz o capítulo aqui que lemos, que vem um grupo de pessoas
acompanhando 4 homens que estavam levando a Jesus um paralítico. E aqui eu entro na palavra para compartilhar com cada ouvinte nessa noite a respeito da fé desses 4 homens. E essa fé nós precisamos ter, porque esses 4 homens, eles viram o paralítico na sua cama, eles viram o paralítico ali no seu leito, anos e anos, dia após dia, sem esperança, um problema insolúvel, uma causa perdida. Quantas vezes nós deparamos com pessoas assim por aí? E nós precisamos fazer o papel que esses 4 homens fizeram, de levar essas pessoas até os pés de Jesus, de levar essas pessoas até Jesus. E deixa eu falar para vocês, precisamos levar Jesus até a eles. Então, nessa noite, eu estava querendo compartilhar com vocês a respeito disso, que eles perceberam uma coisa: se o paralítico fosse levado e colocado aos pés de Jesus, aquele problema seria resolvido. Aquela paralisia seria cessada. Ele, que era uma causa perdida, não seria mais a causa perdida, pois teria solução. O problema insolúvel teria resposta, porque Jesus é a resposta para nós. Jesus é a cura para nós. Jesus é a libertação para nós. Aquele condenado a ficar cativo em cima de uma cama, havia libertação, havia cura, havia perdão e havia restauração. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo aí do outro lado, que nessa noite, sabe, essa causa perdida tem solução. Sabe, quem sabe você está com um casamento aí dilacerado, tem solução. Tem restauração. Quem sabe você financeiramente está destruído, tem restituição. Porque é o Deus que cura, que liberta, que restitui, que sara, que salva, é que vai restituir a você. Precisamos é ter fé. Precisamos é crer. E nessa noite eu estou compartilhando para que você, quem sabe, está com pouca fé, mas você venha ter muita fé. Porque lá naquela tempestade que eu estava falando lá de Marcos 4, Jesus chamou aqueles homens que viram ele fazer e acontecer. Homens de pouca fé. Porque ele queria que aqueles homens, imagino eu, que ele queria que aqueles homens levantassem a mão e mandassem aquele mar aquietar, o vento acalmar, como ele fez. E nós somos seguidores dele, nós servimos a ele, e nós precisamos ter fé quando a Bíblia diz que o nome dele tem todo o poder, e tudo que nós dermos ordem em nome dele vai acontecer. Nós precisamos ter essa fé. Porque sem fé não tem como agradar a Deus. E a fé, ela não pode ser acompanhada de dúvida, porque na dúvida você perde o milagre. Você precisa confiar, depender de Deus e confiar e ter fé. Esperança. Jesus é a nossa esperança viva. Então, eu queria compartilhar 4 pontos que eu vejo a respeito desses 4 homens. Porque eles viram a necessidade daquele paralítico. Mas também eles ouviram e viram Jesus fazer acontecer. E eles viram que em Jesus
haveria solução para aquele homem. E um dos pontos que eu vejo a respeito aqui desses 4 homens é a visão. Você e eu precisamos de ir a Cristo e precisamos levar as pessoas a Cristo. Porque tem pessoas que nós vamos deparar, que vamos convidar, elas vão. Mas tem pessoas que nós mesmos vamos ter que pegá-las e levá-las a Cristo. Mostrando através do nosso testemunho, mostrando através da nossa mudança, da nossa transformação, as pessoas irem até Cristo. Nós não podemos ser aquela que fecha a porta do Evangelho para aquela casa. Nós precisamos abrir a porta do Evangelho para aquela casa e mostrar um Senhor Salvador, um Senhor que tem solução, um Senhor que resolve tudo, um Senhor que fez, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus fez, Jesus faz e Jesus sempre fará, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua poderoso. Ele continua todo poderoso. Então, eu vejo que esses homens tiveram visão. Eles viram que a solução daquele paralítico estava em ir aos pés de Jesus. E nós precisamos ter essa visão, sabe? Nós precisamos olhar para as pessoas que estão, quem sabe, destruídas, mas a gente olhar para as pessoas e ver que Jesus é a solução. Jesus é a solução. Eu queria que você que está aí do outro lado repetisse comigo: Jesus é a solução. Jesus é o resolve tudo. Então, o primeiro ponto que eu vejo é visão. O segundo, eu vejo perseverança. Porque caminhar com o paralítico num leito, de um lado da cidade a outro, ou seja, eles caminharam aquela cidade com aquele paralítico no leito até chegar aonde Jesus estava. Eu creio que devia ter muita dificuldade. Imagina, nos dias de hoje, nós saímos por aí, 4 homens, com uma pessoa num leito, cada um segurando de um lado, e a pessoa deitada numa cama, num leito, numa maca, e nós levando. Imagina, as pessoas hoje, como é que elas ficariam olhando e vendo aquela situação? Mas esses homens não estavam olhando para isso. Esses homens estavam olhando para a necessidade do paralítico. Esses homens estavam olhando para Jesus Cristo, que iria resolver aquele problema daquele paralítico. Ia tirá-lo da maca, ia tirá-lo do leito. E assim é nos dias de hoje. O Senhor quer me tirar da paralisia que tem me afetado em algumas áreas na minha vida, e o Senhor também quer tirar você de algumas coisas que tem afetado você, que tem parado você, até mesmo de sonhar. Mas Deus quer que você volte a caminhar, volte a sonhar. Então, esses homens, eles não olharam para a dificuldade. Quantos de nós olhamos para a dificuldade? Eu conheço pessoas que preferem estar numa igreja onde está bem próximo da casa dele, porque às vezes a distância, mas o Senhor não olha para a distância. O Senhor olha para o teu coração. Se o seu coração estiver nele, ele está em você, você nele, e você é curado, você é livre, você é liberto. Nós fomos chamados para sermos curados e para curar. Nós fomos chamados para sermos libertos e libertar. Nós fomos chamados para ser salvo e contribuir para que Jesus também salve outras almas, outras vidas. Nós somos chamados.
Então, eu vejo perseverança nesses homens, porque o paralítico está lá quieto, deitado, mas eles viram a necessidade e eles perseveraram, rodaram, não olharam distância, não olharam a circunstância, não olharam se alguém ia olhar para eles e ia pensar mal a respeito dele ou falar mal deles. Eles não olharam isso. Eles olharam para Jesus e olharam para a necessidade daquele paralítico e viu que Jesus solucionaria aquele problema. E o terceiro ponto que eu vejo é a criatividade. Por que criatividade? Porque subir com o paralítico pelo telhado e colocá-lo aos pés de Jesus, eles tinham que ter criatividade. Porque na porta, multidão. Dentro da casa, multidão. E eles tinham que olhar onde Jesus estava, para eles olhar bem aonde eles iam descer com aquele paralítico, para ficar bem pertinho de Jesus. Eles tinham que ser criativos, porque eles não estariam carregando de qualquer forma, de qualquer jeito, um paralítico. Eles estavam com ele num leito, numa cama. Porque uma coisa é você abrir um telhado para você descer. Outra coisa é você abrir um telhado para o paralítico descer. Uma coisa é cá de fora você olhar onde Jesus estava. Outra coisa é em cima do telhado você abrir justamente onde Jesus estava para descer com o paralítico até lá. Então, tinha que ter criatividade. Porque você não vai subir um paralítico de qualquer forma, de qualquer jeito, por um telhado. Uma situação é você que não é paralítico subir num telhado. Outra situação é alguém subir um paralítico no telhado. E para encerrar, o quarto ponto que eu vejo é o tema da nossa mensagem: fé. O doente estava desanimado. Jesus disse para aquele doente: tenha bom ânimo. Muitas das vezes, chegar no hospital, que eu já fiz muita visita em hospitais, e quando ali há chamado de alguém para estar orando por aquele enfermo, você depara com a situação em que você vê que a pessoa está mais para morrer do que para viver. Mas você precisa orar e levantar a autoestima daquela pessoa. Jesus, primeira coisa que Jesus fez e nós precisamos aprender como cristão, como servo de Deus, como ser humano, é nunca desanimar ninguém. Porque quem está desanimado não está precisando de uma palavra de desânimo, não. Quem está desanimado está precisando de uma palavra de ânimo. E o ânimo não pode ser qualquer um, não, tem que ser bom ânimo. E Jesus falou: tenha bom ânimo. Sabe por quê? Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Fé é essa que Jesus quer ver no meu coração, quer ver no teu coração. Fé é essa que Jesus quer ver no meio do povo dele, dos filhos de Deus. É essa fé que move montanha, se preciso for. É essa fé que nós precisamos ter. E esses homens tiveram fé. Porque se eles não tiveram fé, eles jamais fariam isso. E eu e você precisamos ter fé. Que Deus pode tudo e Deus pode todas as coisas. O maior perseguidor da igreja, Paulo, quando encontrou com Jesus, ele chamou Jesus de Senhor e disse para Jesus: que queres que eu faça? Mas Paulo foi o maior perseguidor da igreja. E como Paulo, quando converteu, foi usado por Deus para glorificar
glorificar a Jesus, para exaltar a Jesus, para bendizer ao nome do Senhor. E Paulo, um homem sábio, instruído, mas um homem que a partir do momento que encontrou com Jesus, a fé queimou dentro do coração dele. E essa fé que queimou no coração de Paulo, que o Senhor quer que queime em meu coração, queime em teu coração. A ousadia de Paulo, o Senhor quer que eu e você tenha. Precisamos sim da fé, porque sem fé nós jamais conseguiríamos o nosso milagre. Olha Bartimeu. Bartimeu ouviu falar de Jesus. Ele não via Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ele foi atrás do milagre dele. E Bartimeu, quando ele atingiu o culto que Jesus queria, porque ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não foi até ele. A segunda vez ele tornou a gritar, e gritou mais alto. E Jesus não foi até ele. Mas a terceira vez ele rasgou o coração. E o rasgado coração, eu creio que ali ele estava implorando a Jesus pelo milagre dele. E Jesus recebeu aquele culto. E Jesus foi até ele e falou: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, Senhor. E Jesus falou: então veja. Olha os 10 leprosos que foram lá e Jesus curou todos eles. E nos dias de hoje não é diferente. Mas para isso precisamos nós ter fé. Acreditar e confiar que o nosso Deus, Ele pode. Porque quando Paulo viu que o Senhor pode, ele escreve aos Filipenses 4,13 e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você que está me ouvindo aí do outro lado, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque quem te fortalece é Jesus Cristo. Quem te fortalece é o Deus Criador dos céus e da terra. E quem te fortalece é o Espírito Santo de Deus, que habita e que mora dentro de você. Nós temos recebido muitos milagres de Deus. Nós temos visto, não somente ouvido, mas visto o Senhor fazer muitos milagres. E eu creio que muito mais Ele vai fazer na vida de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, Ele faz o impossível acontecer. O impossível tornar realidade. A Bíblia diz, lá em João 5, a respeito daquele homem que também era paralítico. Ficava no leito lá deitadinho, esperando a água movimentar. Porque diz a palavra de Deus que o primeiro que tocava na água quando movimentava, recebia o seu milagre de todo e qualquer tipo de enfermidade. Mas aquele homem nunca teve a coragem de, quando a água movimentar, dele ser o primeiro. Porque para ele ser primeiro, ele teria que mergulhar, ele teria que pular, ele teria que dar um jeito de entrar lá. E se ele não fosse o primeiro, e aí? Podia ser que a paralisia matava ele. Seria a causa principal da morte dele. Mas diz a palavra de Deus que Jesus foi até ele. E quando Jesus foi até ele, Jesus deu a ordem para ele: toma o teu leito e anda, e vai. E aquele homem levantou daquele leito e começou a caminhar. E nessa noite eu quero encerrar dizendo: tenha fé, caminhe, creia no teu milagre. Talvez seja o teu filho, tua filha, que está no mundo das drogas, está na bebida, está no vício, está na prostituição, mas protege,
Busca o Senhor, tenha fé, que Deus vai fazer, vai restaurar, vai restituir e vai trazer para a tua família um renovo. Creia somente e verás a glória de Deus manifestar na tua vida. É o casamento restaurado, eu quero profetizar. É você que está amedrontado com tanto que se fala a respeito de morte, morte, morte. Mas Jesus é vida, é vida, é vida. Receba esta palavra nessa noite. Feche os teus olhos nesse momento. E eu estarei orando, encerrando. Para que o Senhor, aquilo que eu não falei, o próprio Espírito Santo fale através dessa mensagem. Você tendo a oportunidade, possa ler novamente Marcos 2 e deixe o Senhor falar ao teu coração. Amanhã estaremos nesse mesmo horário fazendo outra live e amanhã nós vamos colocar o tema e aí vocês que estão participando, se estão gostando, fala. Coloca aí para nós alguma coisa que não foi ainda em cima, porque nós estamos começando, estamos aprendendo. Até mesmo a estar ministrando a palavra de Deus. Seja um dos nossos colaboradores e ajudadores. Divulgue. Divulgue na internet, nos ajuda. Nós estamos aí para compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos aí para estar sendo um canal na mão do Senhor. E que o Senhor possa tocar no profundo do teu coração. E nesse momento, eu vou estar orando. Feche os teus olhos. Pai querido, graças dou ao Senhor por cada um das pessoas, das famílias que estiveram conosco nessa live, nessa noite. Que somente o Senhor, Pai, seja glorificado e exaltado e o Senhor possa entrar neste coração e trabalhar. Vai tirando todo o medo, Pai. Vai tirando todo o medo, vai tirando toda a tristeza. Quem sabe algumas pessoas nesses dias têm chorado, mas a tua palavra diz no Salmo 30, versículo 5, o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe essa pessoa tem chorado muitos e muitos anos, mas que a alegria chegue a esses corações, cesse o choro nessa noite. Quem sabe alguém que estava ouvindo essa palavra, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor, assim, da mesma forma que Jesus, Pai, foi ali até aquele paralítico que curou. Oh, Deus, aquele paralítico, aqueles 4 homens levaram esse paralítico até Jesus e Jesus o curou. Assim seja nessa noite, Pai, de Jesus curar essa pessoa que está precisando dessa cura. Quem sabe tem alguém, Pai, oh meu Deus, com algum tipo de enfermidade incurável, visita e faz o impossível tornar possível. Cura esse irmão, essa irmã, essa pessoa. Liberta ela, Pai. Dá ela vitória. Eu quero te pedir, Deus, que nessa noite o Senhor possa, meu Deus, visitar toda a terra. Meu Deus, e tirar toda a assolação da terra. Esse Covid-19, esse coronavírus tem assolado a terra. O mundo está parado. Mas que o Senhor possa tirar toda a paralisia da terra, Pai. E que, no máximo, Deus, em meado do mês que vem, até o final desse mês, em meado do mês que vem, seja tudo cessado de vez por toda, a vacina descoberta, os remédios, ó Deus, que vão combater esse coronavírus, esse vírus, ó Pai, descoberto, para a glória do nome de Jesus. Nós cremos em Jesus, Pai. Nós temos fé em Jesus. As pessoas que estiveram ouvindo nessa noite têm fé em Jesus. E que somente Jesus esteja agora consolando, confortando e alegrando esses corações. É a oração que eu faço, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia.